Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje, para alegria de uns ou de outros não sei, vou falar de Doctor Who. Sim, você já viu na thumbnail, eu não preciso ficar fazendo suspense. E eu vou começar antes de eu falar da série, deixando esse episódio pro Caco, porque ele me fez ver Doctor Who. E o título do episódio não nega que eu estou Doctor Who'zado. Então vamos lá. Eu já vou deixar adiantado que tudo que será falado nesse episódio é opinião minha, eu não vou meter a detalhes maiores. Se vocês quiserem, posteriormente, eu faço um episódio mais embasado. Eu faço uma pesquisa maior, trago mais detalhes sobre a franquia, sobre a série, né, em si, todo esse tempo. Falo um pouco mais, né, até assisto mais coisas, porque eu vou assistir esse próximo Doutor aí que vai vir pelo Disney Plus e o que vai sair no SBT Plus, que é o streaming do SBT. Mas aí eu posso falar dessa experiência. Mas nesse primeiro momento eu vou falar o que eu achei dos especiais que estão disponíveis no Disney Plus. E também vou comentar um pouco a minha primeira experiência, né? Minha primeira experiência com várias aspas. E eu vou explicar um pouco melhor sobre. Mas, antes de qualquer coisa, é importante mencionar que sim, Doctor Who tem 60 anos, é uma série extremamente longa, é uma série que tem muita história pra contar mesmo, né? Uma série criada pela BBC que tem muita história pra contar, vamos dizer assim, no que se refere à produção televisiva. E nesses 60 anos não podia ser diferente, ganhou uma comemoração à altura, que foram 3 especiais aí pra essa comemoração. Além disso, também vale mencionar que esses 3 especiais, eles marcam a passagem de bastão, vamos dizer assim. Porque antigamente a série ela só pertencia à BBC, os acordos de distribuição eles variavam. Então, por exemplo, aqui no Brasil a série já passou na TV Cultura, a série já foi parar aí no streaming do Globoplay. Se não falei a memória, teve outros streamings ao longo aí dessa jornada da série que foram exibidos, mas agora é oficialmente para distribuição da Disney. Então a Disney, além da Disney também ficar com a distribuição, ela também injeta alguma verba aqui, o que dá uma alteração muito considerável na qualidade com que as coisas são produzidas, certo? Mas vamos voltar aqui para os episódios, porque eu quero dar uma pincelada geral neles e até mesmo comentar um pouco a minha impressão sobre os 3 num todo. Os episódios, eles foram lançados nas seguintes datas, dia 25, dia 2 e dia 9, certo? Todos eles saíram nessas datas no horário de 3h30, né, horário do Brasil, né, que ficaram disponíveis, e todos assisti inclusive nos dias de lançamento. Mentira, só o segundo especial que eu não vi no dia, eu vi no dia seguinte. Mas vamos lá. Os nomes dos especiais em português são A Fera Estelar, que é o primeiro, o segundo é Imensidão Azul e o terceiro é Risadinha, certo? Todos eles são especiais muito legais, são especiais que, assim, pra mim, eles me pegaram muito pela forma como a narrativa trabalha, pela forma como os personagens estão ali tendo interação, em especial porque todo mundo que conhece o mínimo de Doctor Who, ou pelo menos se procurar descobrir, vai descobrir que a 13ª doutora, que foi antes desse dos especiais, ela era uma mulher, e no final da 13ª temporada, ela faz o processo que os doutores fazem, que é a regeneração, que é quando eles trocam de rosto, né, trocam de corpo. E nessa troca, ela voltou um rosto conhecido. Que aí me corrija se eu estiver errado, mas se não falei a memória ali, é o 11º, 10º ou 11º doutor. Que é o David Tennant. Ele volta. Só que ele volta como 14º. E ele acha estranho isso a princípio, porque ele fica achando estranho estar com um rosto antigo. E ao mesmo tempo que esses especiais, eles servem um pouco pra tentar nos ajudar a entender o porquê ele voltou com esse rosto antigo. Então isso é muito interessante. A forma como a narrativa quer trabalhar em cima desse porquê, né? O rosto, ele é um rosto antigo, ele não é um rosto novo, ele não é uma nova pessoa. Ao mesmo tempo que a trama ela quer trabalhar arrumando, né, a casa em alguns pontos e usando pequenas... Eu ia falar retcons, mas até mesmo ele vai ajeitando o caminho para um reboot, assim, né? Para uma certa rebootagem, assim, para zerar um marco e começar um novo. Entende? Então, tipo, a ideia como isso é feito é muito interessante e a execução ela é muito primorosa. Porque há um real cuidado na forma como ele tenta encaixar, porque ele tenta trabalhar exatamente pontos que precisavam. Então, por exemplo, no Fera Espacial, ele traz de volta uma outra personagem também, que é a Donna, que era uma das companions do Doutor. E ao mesmo tempo que ele traz a Donna, ele traz uma questão que tinha ficado lá quando ela era companion, entende? E aí a história se foca toda para tentar resolver essa questão. Tentar resolver, vamos colocar assim.
enquanto vai nos apresentando novos personagens, vai nos apresentando uma aventura extremamente divertida, extremamente bem roteirizada. Porque eu posso falar isso, é extremamente bem roteirizado, porque você não percebe o tempo passar, cara. E eu achei isso maravilhoso nesses 3 especiais, de forma geral. Isso é um ponto que eu posso falar aqui no começo e falar que se aplica pra todos. A linha narrativa e o ritmo narrativo que a série se propõe, ele é tão gostoso que você não percebe. E quando você dá por si, acabou o episódio. E às vezes eu olhava assim e falava, mano, quanto tempo já passou de episódio? Que eu clicava, tipo, já tinha passado 20 minutos, eu achava que tinha passado, tipo, uns 10, uns 2, 5. Então, quando você tem isso num especial que, tipo, tem 1 hora, e você é uma pessoa igual eu, que não tem essa paciência, às vezes, pra ficar 1 hora assistindo alguma coisa, já é algo muito produtivo. E é muito legal a forma como isso se desenvolve, porque são diversas situações que vão sendo geradas ao longo do episódio que você vai olhando e falando, não é possível que isso aconteça. E acontece, funciona e cresce de uma forma que é muito boa de se acompanhar. Então, assim, no primeiro episódio, né, quando a gente tá vendo toda a treta se desenvolver, é bem divertido, porque a gente vai tendo até mesmo alguns debates, porque aparece uma personagem, a filha, né, da dona, que é a Rosie, e a princípio a gente percebe que, tipo assim, é uma personagem trans, né, uma personagem trans, e a história, ela meio que aborda que as pessoas veem ela com uma certa estranheza. A história trabalha isso. Só que essa questão é muito interessante quando você olha pelo aspecto de que, apesar de ter gente que trata ela com essa estranheza, ela se aceita como ela é. A família aceita como ela é, e isso gera uma compreensão. E isso também é bom porque lá na frente, lá pro final do episódio, também nos traz de volta, né, ao ponto principal do que, afinal de contas, é o doutor, porque tem toda uma treta envolvendo a dona que ela é resolvida no final, e quando ela é resolvida também a gente tem, né, a questão da binaridade, que é bem legal. Essa cena, inclusive, é uma das cenas que eu acho mais legais, que é justamente, né, o doutor falando, né, que o doutor pode ser uma mulher, aí se não falha a memória, é o doutor que fala que pode ser um homem, a dona fala uma mulher, e aí a Rosie fala, ou nenhum dos dois. O doutor, ele é fluido, o doutor, ele é simplesmente o que ele precisa ser. Então não é algo tão simples. Assim como a resolução do problema da dona era uma coisa que parecia tão complicada e no fim se dá de uma maneira muito tranquila. Porque é uma maneira que é só aceitar, só seguir em frente, como ela diz. Então, da forma como tudo isso é encaixado e é bem trabalhado, é muito grandioso, vamos dizer assim, né? Eu tô usando grandioso, mas eu acho que não é grandioso que se enquadra, mas eu diria uma palavra que se enquadra melhor é bonito. É muito bem feito, é muito bem amarrado para que as coisas se resolvam, e assim que as coisas se resolvem, a gente vai pro próximo problema, que é o da imensidão azul, que é quando aqui começa o debate que o Risadinha, que é o terceiro episódio, né, o Risadinha, ele resolve. Porque aqui a gente começa a perceber que o doutor, ele é muito agitado. O doutor não para, porque o doutor não pode ficar parado, o doutor tem um universo para explorar. E aqui a gente vai para os confins do mundo. A gente vai para os confins, porque a TARDIS costuma dar problemas. Eu lembro que nos poucos episódios que eu vi, né, e aí eu já venho nessa questão, tinha essas questões. Às vezes a TARDIS dava alguns problemas. E aqui o doutor vai consertar a TARDIS, só que a TARDIS identifica que tem um perigo. E ela tem esse mecanismo de, se há algum perigo, ela simplesmente sai. Ela some de cena. E isso que move a história, porque eles estão numa nave completamente isolada, sem uma perspectiva de se há realmente uma ameaça, sabendo que o ambiente é hostil, e eles não sabem o que fazer. E eles não estão, tipo, em um local facilmente localizado, eles estão nos confins do universo, eles estão nos limites, eles estão realmente muito distantes. E toda a aventura se desenrola de uma maneira que é bem intensa. Até quando a gente chega no momento que as coisas começam a se desenrolar realmente para uma conclusão. Que a gente vai conhecendo as criaturas que realmente geravam ameaça, e a gente vai começando a perceber que sim, o doutor, ele não para. E grave bem essa questão, porque isso é muito abordado no terceiro, como eu tô dizendo aqui já. E isso é interessante porque, assim, a forma como o roteiro se propõe a, num ambiente totalmente tranquilo, gerar uma tensão e, ao mesmo tempo, trabalhar esse desenvolvimento que ele quer dar pro doutor, para começarmos a entender um pouco melhor, talvez, o porquê aquele rosto é o antigo, é muito bem bolado. É uma sacada muito boa, é uma sacada muito ligeira.
E a forma como isso é trabalhado ao longo do episódio é tão ligeiro também que funciona muito positivamente e nos gera uma real empatia. A gente realmente fica curioso para ver como isso será resolvido. Até que, nos últimos momentos, é resolvido. E quando é resolvido, a gente fala, yeah, agora sim vai tudo dar certo. E aí vem o terceiro episódio, que é aí o terceiro, é onde ele gera mais o amálgama de tudo, né? Ele pega o ciclo e ele decide que ele vai fechar. Ele decide que ele não vai fechar apenas de uma maneira covarde, de uma maneira onde talvez seja agridoce. Não, ele decide que ele vai fechar de uma maneira responsável. E aí a gente começa, obviamente, com o vilão, que é um vilão muito antigo do Doutor, que é o Toymaker. E é decidido que o Toymaker vai fazer o zaralho. É decidido não, ele faz o zaralho. E isso funciona muito bem, isso desenvolve-se muito bem até o momento que a gente precisa começar a entender. O Toymaker, ele é um vilão muito interessante, porque ele não tem o conceito de certo, errado, bem ou mal. Ele simplesmente faz. E ele o faz porque é um jogo. E como o jogo é divertido. Então, isso já gera por nós mesmos, assim como espectadores, uma situação de, ok, a gente tá vendo um cara que ele é mau. E a gente sabe que ele é ruim porque... é ruim, porque ele tem que ser um antagonista ali, ele tem que ser o vilão. Mas o que exatamente define ele ser ruim? É só o fato dele jogar? Porque entenda, o Toymaker, ele não trapaceia. Ele apenas joga. As punições que se sobrevêm mediante a perda do jogo são proporcionais aos ganhos que você tem se você vence. E a história deixa isso muito claro. E, inclusive, vale uma ressalva aqui, colocar o Neil Patrick Harris como Toymaker foi muito interessante, porque o Neil Patrick Harris tá um monstro. Ele extravasa mesmo, tem a cena lá, inclusive, ele dançando Spice Girls, que é maravilhosa. E aqui é muito interessante você ver esse conflito, porque você tá vendo um cara que ele literalmente pode jogar qualquer coisa que ele quiser, e se ele vencer, ele pode dar pontos absurdos, como se ele perder, ele pode punir de formas absurdas. Ao mesmo tempo que você tem um cara que viveu muitas vidas, já teve diversas regenerações, e ele conhece tudo do universo. Sim, degladiando, isso é muito legal. Assim como a gente começa a entender um pouco melhor o porquê o Doutor corre tanto. Como eu disse, no Imensidão Azul isso já é abordado. No primeiro é um pouco abordado também, mas aqui é onde entra-se muitas coisas, né? Porque tem um dado momento que o Toymaker começa a mostrar situações passadas que gerou-se, né, problemas, vamos dizer assim, e o Doutor meio que só seguiu em frente. E sempre que ele mostra algum ponto que o Doutor falhou, o Doutor sempre tem uma justificativa, o Doutor sempre diz, as coisas ficaram boas, mesmo não ficando tão boas. O Doutor procura motivos para justificar, às vezes, que ele deixou alguém à beira da morte, que ele deixou o universo ser arrasado pelo fluxo, que ele deixou as Companions morrer. Ele justifica dizendo, elas não necessariamente morreram, elas tiveram um entrave ali, mas ainda tá presa em um segundo. Aconteceu alguma coisa que ela voltou a ter uma vida normal, mas ele nunca olha, para e pensa um minuto o que aquilo realmente causou. Ele não para, ele não respira, ele tá sempre numa constante ida pra frente, que de forma geral pode parecer bobo, mas é incrivelmente esperto, vamos dizer assim, você pôr isso em xeque. Porque você tem um personagem que ele tá tanto tempo seguindo, por mais que tenha tido um período que fosse em Doctor Who e tudo mais, a gente tem um personagem que ele fica muito tempo seguindo. Ele foi indo de uma forma muito constante, até o momento onde ele simplesmente olhou e falou: será que eu preciso parar? Ou será que nunca falou isso? Entende? É um conceito muito ambíguo, que inclusive pode pegar a gente como espectador para parar e pensar um pouco nisso. Será que a gente não tá indo muito rápido? A vida humana não é muito rápida? E a gente não se dá tempo de parar, e ao contrário do Doutor, a gente não se regenera. A gente não vai criar uma nova forma, tipo, quando a gente vai à beira da morte, vai brilhar e vai aparecer uma nova versão sua. Entende? As nossas vidas são ínfimas. E às vezes a gente também não percebe que a gente tá correndo muito. E aqui é muito interessante esse debate, porque é um cara que ele tem a vida eterna, vamos dizer assim. Ele vai viver pra sempre, ele só vai se regenerar e mudar o formato. Mas ele continua da mesma forma que da primeira vez. Então, narrativamente falando,
quando isso é posto em xeque dentro da história, é muito interessante e engrandece muito, né? Uma narrativa que ela já vem carregada de 60 anos de história. Porque, pra quem é fã mais antigo, já passou por diversas outras aventuras, passou por Guerra dos Doutores e por aí foi. Aqui, pra quem que nem eu tá dando start, é muito grande essa colocação de xeque de uma situação. E além de ser uma situação muito engrandecedora, é uma situação que nos torna mais curiosos com o que vem a seguir. Que é justamente os últimos jogos contra o Toy Maker, que são jogos bem interessantes. Né, porque é comentado que no primeiro jogo que o Toy Maker e o Doutor jogou, o Doutor ganhou. No segundo que eles jogam, que é um jogo de carta, o Toy Maker ganha. E o Doutor pede um terceiro jogo. E o Toy Maker fala, eu joguei com um Doutor e perdi. Eu joguei com você, outro Doutor e ganhei. Eu quero jogar contra um terceiro para que eu decida o que realmente será feito. E aí vem o retcon. Eu não vou contar o que acontece, apesar de muita gente que tá ouvindo esse podcast talvez já ter assistido a série. Eu acho que, não é nem muito legal contar, porque é um spoiler muito grande. E é nesse spoiler que muda muita coisa. Que a gente ganha essa possibilidade de reboot, essa possibilidade de novas aventuras. Entende? A gente ganha algo novo, mas sem perder algo antigo. Entendam dessa forma. Nós ganhamos uma novidade, mas o antigo permanece ali. Então se respeita um conceito antigo, mas criando um novo, criando um caminho novo, no qual a gente não precise perder esse antigo, aonde o lado antigo entenda que ele pode agora, enfim, descansar, para que um novo se venha, né? Se siga. Então é bem interessante a proposta, assim como é bem interessante que o jogo seguinte, né, que é decidido aí pelas regras, é um jogo de bola, que é o jogo mais primitivo do ser humano. Então a forma como tudo isso é trabalhada é muito grande, vamos dizer assim, e é muito inteligente. Então até a resolução disso é muito inteligente. Então, assim, pra mim, assistindo cada episódio, semana após semana, né, ao longo dessas 3 semanas, foi muito interessante ver o quanto a história ia ganhando contornos cada vez maiores. E até o segundo episódio ali, o Imensidão Azul, que eu achei muito tranquilo, ele realmente ganha um ponto a mais. Porque ele se torna um episódio muito bonito. Ele se torna um episódio muito eficiente, narrativamente falando, quando a gente fala. Porque ele é muito tranquilo. Ele é um episódio tranquilo, mas que consegue te deixar tenso pela atmosfera que ele quer passar, para que quando chegue no terceiro episódio tudo exploda na sua cara assim e você fique, uau, isso é incrível, entende? Então é uma série que eu não fui esperando muita coisa. Na verdade eu fui numa expectativa porque o Caco e a Gabi ficavam enchendo a minha paciência falando que não, é bom, é bom, é bom. Eu nunca tinha parado realmente pra assistir, pra não falar que eu não assisti, como eu disse. Eu vi alguns episódios da 13ª do 13º, né, da Doutora, que é a 13ª, no Globoplay. Eu acho que eu vi uns 2, 3 episódios. E eu vi o episódio do Van Gogh, que foi o Caco, inclusive, que me mostrou esse episódio. Mas eu nunca realmente parei, sentei e pensei, pô, vou assistir. E depois desses 3 especiais, eu realmente tô hypadaço pra ver o especial de Natal, que sai dia 25, e depois disso, assistir a próxima temporada. E como eu disse, isso foi anunciado, o que eu vou falar agora, né, reforçar, foi falado na CCXP. Todas as 3 temporadas da série clássica, da geração clássica, ficarão disponíveis pelo SBT Play, né? O SBT Plus, que é o streaming do SBT que sai no começo do ano que vem. E aí eu realmente pretendo sentar para ver as séries mais antigas, para ler os quadrinhos e livros, porque é uma coisa muito legal e eu achava que deve ser qualquer coisa. E não, é muito gostoso de assistir, é divertido. É uma coisa que expande muito a sua mente e te deixa muito vidrado. Realmente foi uma experiência muito boa. Tipo assim, tanto que pra mim, eu falei o quê? Foi esses dias pro pessoal, que o final de ano pra cultura pop, ele tá sendo muito riquíssimo de conteúdo legal, né? Foi a animação de Scott Pilgrim, que teve podcast aqui, esses episódios de Doctor Who que eu tô falando agora, e além disso teve algumas outras coisas que saíram. Na data que eu tô gravando esse podcast, na verdade regravando, porque já tinha uma primeira versão, mas eu acho que ela não ficou à altura do que eu poderia falar. Na data que eu tô gravando, por exemplo, saiu o Hakusho. Então, assim, são muitas coisas que tem aí saindo, e ainda tem coisa pra sair até o final do ano, que mostra pra gente que o final de ano foi muito produtivo. Mas, como a gente já tem um especial de Natal e já com o novo Doutor,
eu vou guardar algumas opiniões que eu tenho falado desse novo doutor pra esse episódio, porque sim, nós teremos um episódio de especial de Natal, esse episódio do especial de Natal, ele muito provavelmente vai sair no começo do ano que vem, ou bem ali no finalzinho desse, mas vai sair, prometo, tá? E assim, eu garanto que vai ser muito divertido. Eu espero que esse tenha ficado divertido e realmente tenha passado minhas impressões reais. Porque, cara, eu vou parafrasear a thumbnail, né, desse episódio. Que os especiais do Doctor Who me conquistaram. E isso é excelente. Pra mim, como alguém que, tipo, tá começando a se aventurar no mundo das séries, no mundo dos filmes, ter coisas assim são muito boas, porque me motiva a querer conhecer mais. E isso talvez abra portas pra eu conhecer mais coisas. Eu aprender cada vez mais sobre coisas que eu, às vezes, nem pensava em dar atenção. Entende? Então, honestamente falando, assistam Doctor Who. Eu não vou deixar link do Disney Plus, vão lá no Disney Plus, tem lá, se você procurar Doctor Who, você as 3 especiais, assiste que é bem legal. Os 3 juntos devem dar em cerca de 3 horas, e se você vê um por dia, você mata os 3 até antes do especial de Natal, e eu garanto que vocês não vão se arrepender. Mas agora, só relembrando vocês, o podcast, ele sai todas as terças e quintas. Essa semana está sendo sexta, excepcionalmente, por conta da minha correria aí. Mas toda semana tem 2 episódios. Se é a primeira vez que você tá chegando aqui, indica o podcast para um amiguinho, não vai cair sua mão e vai ajudar muito eu. Se você já vem com frequência, compartilha com os amigos aí o episódio. Se você já deixou aí sua notinha no seu agregador favorito, fala pro amiguinho vir ouvir esse episódio e deixa também. Se não, vai ouvindo os outros, né? Se você é novo, vai ouvindo. Se você já é mais antigo, mas não ouviu todos, pode ouvir os outros. Vai que você acha algum outro que você goste também, certo? Mas também tem a caixinha aqui pra vocês comentarem o que vocês querem falar do episódio. E além disso, minhas redes sociais. Então também não deixa de me seguir nas demais redes sociais. Lembrando sempre que o Comentando ele é um podcast que está nos principais agregadores. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Google Podcast e Spotify. Por hora é isso, um abraço e nós fomos!